Olá, como vão? Chegamos à nossa aula 2, não é mesmo? Mas a discussão sobre essa aula já está bombando no fórum. Muitas questões já foram levantadas sobre o conteúdo dessa aula e sobre as questões, né, que aparecem na web aula e que a gente levanta nos fóruns. E um pouco dessas questões e mais, refletir sobre o que essa aula que envolve as operações na resolução de problemas vai ser o contexto da nossa aula de hoje. A gente espera, com essa discussão de hoje, fazer um link bem interessante sobre a construção do conceito de número e também o sistema de numeração, que foram os temas da aula 1. E esses temas, né, esses conceitos, eles estão intimamente ligados quando a gente fala das operações. Vamos ver o que a gente vai falar a respeito delas. Vamos ver então. Aqui, as operações, então, no contexto de resolução de problemas, quando a gente fala das operações e faz a seguinte pergunta: que conta eu faço? Isso tem por trás uma questão muito séria que acontece na escola básica. Quando é proposta à criança uma situação problema, quando ela precisa resolver um problema, e ela levanta essa questão, por trás dessa pergunta tem algo muito mais profundo do que a pergunta traz, que é a criança não reconhecer e não associar a situação que ela está vivenciando naquele problema à conta que ela necessita fazer. E aí vem uma outra questão. Qual seria? A outra questão seria resolver um problema tem a ver com que tipo de conhecimento que a criança precisa desenvolver. Ou seja, se a criança aprende a fazer as contas, as operações, né, de adição, subtração, multiplicação, divisão, isso basta para que ela tenha competência para resolver problemas? Isso são questões que a gente precisa repensar, porque elas acontecem continuamente na sala de aula. O menino aprende a fazer adição, aprende a fazer a subtração, que é a inversa dela, aprende a multiplicar, ele consegue fazer uma continha de multiplicar, uma continha de dividir, mas na hora que ele tem que resolver um problema, esse problema não consegue ser resolvido, e ele vem com aquela célebre pergunta, né? Que conta que eu tenho que fazer? É muito comum, quando a gente coloca... Eu tenho 7 carrinhos e meu coleguinha tem 4. Quantos carrinhos eu tenho a mais do que ele? Provavelmente a criança vai fazer uma operação de quê? De adição. Por que será que isso acontece? Por que ele vai somar quando, na verdade, a conta, né, a operação que resolve essa situação problema é uma subtração? Por que isso acontece? Basicamente, essa nossa grande discussão de hoje, né, e que também é a discussão que está acontecendo no Fórum Temático 1, que é associar as operações às situações problema. Ou seja, quando é que uma criança é competente para resolver as operações de verdade? Né? O que está por trás dessa competência que a criança precisa desenvolver para que ela tenha um problema e ela consiga resolver? E qual é o papel, né, da resolução de problemas na aprendizagem de matemática? Então são esses dois grandes focos da nossa aula de hoje e que a partir deles a gente vai comentando vários aspectos extremamente importantes das operações e da resolução de problemas, tá bem? Vamos lá então. Então, só para a gente recordar um pouquinho, que nós já comentamos, né, tradicionalmente, qual é o foco que a gente dá ao ensino das operações nos anos iniciais? Como é que as nossas crianças, como é que os filhos de vocês, quem tem criança pequena, e eu estou vendo, né, nos comentários de vocês dos fóruns, que muitos de vocês têm meninos pequenos. E vocês ficam angustiados quando começam a fazer leitura da aula e começam a se apropriar, né, de uma abordagem um pouco diferente da matemática do que os meninos de vocês, ou muitas das vezes, do que até vocês fazem na sala de aula como professores, que alguns de vocês já são. Então, assim, qual é a abordagem que se dá às operações no ensino fundamental? Geralmente é essa. Se o menino sabe fazer a conta de somar, ele já aprendeu a adição. Se o menino sabe fazer uma conta de subtrair, ele já aprendeu a subtração e por aí vai. Mas será que é isso?
E aí, depois, o que acontece? Quando ele precisa, quando ele está diante de uma situação, problema, né, tem que resolver um problema, ele não sabe que conta fazer. Ué, tem alguma coisa estranha aí. O que aconteceu? O que faltou nessa aprendizagem que não desenvolve nesse garoto a competência de resolver problemas? Quando, na verdade, nós somos matematicamente competentes à medida que a gente consegue resolver problemas, não é isso? Então, vamos ver. Aí, então, a ausência, né, de experiências envolvendo as ações que estão relacionadas às operações restringe o ensino das operações apenas aos algoritmos em detrimento da conceituação das operações. Vamos trocar isso em miúdos? Ou seja, quando o trabalho com as operações fica restrito apenas aos algoritmos, o que são os algoritmos? Os algoritmos são as continhas. São aquelas contas que nós fazemos com as crianças, que a gente arma. Lembram do arme e efetue? Então, quando o ensino das operações fica restrito ao arme e efetue, ele deixa de desenvolver no menino uma coisa que se chama o reconhecimento do que é operação. A criança não compreende o que é somar, o que é subtrair, o que é multiplicar e o que é dividir. Ele apenas resolve o algoritmo, né? E o algoritmo passa por alguns procedimentos, né? Ele precisa colocar um númerozinho embaixo do outro, e por aí vai, né? Primeiro, na multiplicação, ele multiplica as primeiras unidades, né? Todos aqueles passos que a gente muito bem sabe fazer e que gosta muito de ensinar para as crianças. Só que aprender as operações vai muito além disso. As operações, elas estão envoltas, né? Elas estão envolvidas em ações. São as ações que caracterizam que operação eu estou fazendo. Por exemplo, as crianças da educação infantil, quando elas estão brincando, né, com materiais, por exemplo, né, elas estão com fichinhas. E quando elas têm 3 fichinhas azuis, né, e tem aqui um grupo de 4 fichas vermelhas, e a professora pede para que elas juntem essas fichas e vejam quantas fichas tem aqui, elas estão resolvendo fichas azuis com 4 fichas vermelhas. Então, mesmo que ela não faça a conta e que ela vá contando uma a uma, ela está desenvolvendo uma ação da operação. E ela começa a compreender qual o significado de juntar. Por exemplo, digamos que uma criança tem 2 notas de R$10, ela tem R$20, tá? E chegou a madrinha dessa criança e deu a ela outra nota de R$10. Com quantas notas de R$10 ela ficou agora? Então aqui já tem uma outra situação, uma outra ação que envolve a operação da adição, que é a de acrescentar. Ela tinha um conjunto de objetos, ou seja, ela tinha R$20, 2 notas de R$10, e a essas 2 notas de R$10 foi acrescentada mais uma outra nota. Então essa é a ideia de acrescentar. Diferente dessa ideia que está aqui, onde ela tem 3 fichas azuis e 4 fichas vermelhas. Ela tem esses 2 conjuntos de objetos aqui. Quantos objetos ao todo ela tem? Então, são 2 situações totalmente distintas. Por exemplo, na sala de aula, tem 20 crianças hoje na sala de aula. Amanhã, né, chegam mais 10 crianças. Quantas crianças tem agora? É uma situação de acrescentar. Não havia esses 2 grupos de crianças na sala de aula. Esse grupo de 10 crianças chegou, se acrescentou ao que já havia. Parecem situações sem importância, mas elas têm muita importância para dar à criança o significado da operação de juntar e de acrescentar, que é o significado da adição. E depois a sua inversa, quando ela retira, né, quando ela compara, quando ela completa, que são as 3 ações que envolvem a subtração. A ideia de comparar, eu tenho tanto, fulano tem tanto, quem tem mais, quem tem menos, quanto a mais, quanto a menos. Então, é uma situação de comparar, né?
de completar, eu tenho tanto, quanto falta para chegar a tanto, né? Eu tenho 3 fichas vermelhas, quanto falta para ter 5 fichas vermelhas? É uma situação de completar, concorda? Agora, olha uma situação de retirar, da subtração. Eu tenho 4 fichas vermelhas, tirei uma, com quantas eu fiquei? Não é totalmente diferente da situação anterior? Pois é, mas em ambas as situações eu estou subtraindo. Então são essas ações, são essas situações que estão por trás da resolução de problemas. Quando uma criança precisa resolver uma situação, um problema, isso está acontecendo a toda hora na sala de aula. Isso tem que ser provocado pela professora. Ela, desde os anos iniciais, desde a educação infantil, ela está construindo esse conceito das operações. Esse conceito não se constrói à medida que se resolvem continhas. Esse conceito vai se construindo à medida que ela vai resolvendo situações de problema. Não é isso? E essas situações de problema precisam ser provocadas pela professora. E precisam ser experimentadas pela criança usando muitos materiais. Ela reconhece que ela retira e ela reconhece que ela compara à medida em que ela vivencia essas experiências. Por exemplo, aqui eu tenho essas fichas vermelhas e aqui eu tenho essas fichas azuis. Quantas fichas vermelhas eu tenho a mais do que azuis? Reparem que essa situação colocada num problema, geralmente a criança adiciona. Experimentem. Brinquem com crianças e coloquem a situação, vocês vão ver como elas vão somar, né? Ao passo que se ela explora essa situação, essa ação da subtração, visualizando os materiais e vivenciando, né, a operação em si, ela vai reconhecer que ela está comparando uma quantidade com outra. Então essa quantidade tem 3 fichas a mais do que a outra, certo? E por aí vai. Então, assim, que fique muito claro que essas diferentes ideias da adição e da subtração, elas são vivenciadas pela criança desde a educação infantil. E que não necessariamente precisam fazerem as continhas. As continhas, né, os algoritmos, é outro momento de formalização da criança. E para fazer esses algoritmos, para fazer essas continhas, né, a criança necessita se apropriar muito do sistema de numeração. Por que será que ela precisa se apropriar do sistema de numeração? Vamos ver, vamos caminhar um pouquinho com os nossos slides, que aí a gente vai compreender melhor e vamos chegar no sistema de numeração como pressuposto para a criança fazer o algoritmo com propriedade, com independência, né, de raciocínio. Vamos ver. Aqui vai, então. O que é um algoritmo? Ora, um algoritmo é o quê? Um dispositivo prático. Ele nos ajuda a quê? Ele nos ajuda a agilizar o cálculo, a facilitar o cálculo. Então, se o algoritmo é um dispositivo prático, o objetivo dele é facilitar, agilizar o cálculo, por que a gente, então, faz isso com a criança? Quer ver? Por que a gente pega e faz com que as crianças resolvam esse tipo de algoritmos? Quem de vocês não viu, né, nos trabalhinhos dos meninos de vocês, quem tem filhos pequenos, ou também até com professores fazendo esse tipo de atividade em sala de aula? Eu pergunto, qual é o objetivo disso? Aí algumas professoras me dizem assim, é para a criança aprender a escrever a continha em pé. Aí eu volto a perguntar, tá bem, mas qual é o objetivo da criança aprender a escrever a continha em pé? Né? Então, assim, a matemática tem sentido quando ela tem sentido, né? Quando ela serve para alguma coisa. Se nós voltarmos para a aula passada, como é que a matemática se desenvolve? À medida que a sociedade demanda esse desenvolvimento, à medida que o homem precisa, né? Precisa de mais, precisa contar números maiores, precisa de um sistema de numeração mais eficaz, né? E tudo mais. Aí eu pergunto para vocês, por que na escola a gente faz com que a criança, e às vezes até essa criança, ontem, né, na aula, no presencial, uma aluna me disse, pois é, professora, pior que os nossos filhos às vezes até ficam em recuperação e ficam até reprovados, porque não aprendem coisas que não servem para nada. Exatamente, né? Então, assim,
muitas das vezes a criança se sente incompetente porque ela não consegue fazer coisas que não têm o menor sentido e que não têm, assim, que não vão contribuir em nada para desenvolver o conhecimento dela. É legal ela fazer essas continhas? Tudo bem. Pode até fazer, brincar de fazer as continhas, aprender o sinal, aprender o que representa o juntar, né, que é representado por esse sinal, tudo bem. Agora, o professor tem que ter muita clareza que este algoritmo não cumpre o papel dele. O algoritmo é um dispositivo prático que ele tem como objetivo auxiliar no cálculo e agilizar esse cálculo. Ainda mais que essas quantidades que estão aqui são chamados de fatos básicos. O que são os fatos básicos? Isso está presente lá na nossa web-aula, né? Os fatos básicos são quantidades que a criança, com o uso, ela acaba se apropriando dela. Por exemplo, qualquer criança pequenininha, se você dá para ela 2 fichinhas vermelhas, né? Você dá para ela 2 fichinhas vermelhas e uma fichinha azul, e ela vai dizer que aqui tem 3 fichas. Ela vai juntar o 2 com 1 sem problema. Dificilmente uma criança pequena, se você coloca na mão, né, 3 dedos e 2 dedos, ela não sabe dizer que aqui tem 5 dedos. Certo? Então, são fatos básicos porque são situações de cálculo que ela vai se apropriando de uma forma muito rápida e porque ela utiliza muito isso na escola. Então, precisa fazer conta para dizer quanto é. Nenhuma criança precisa fazer uma conta para dizer quanto é 3 mais 2. Até porque a conta em nada vai ajudar ela a saber quanto é 3 mais 2. O que vai ajudar uma criança a reconhecer essa quantidade é ela brincar muito com esses materiais e juntar duas bolachas, né, ou 2 bolachinhas amarelas com uma azul e por aí vai. Ou seja, propor a ela situações de contagem onde ela precise e trabalhe muito com essas quantidades. Aí sim, ela vai incorporar esses fatos básicos. Isso vale para adição, isso vale para multiplicação, né? Na verdade, o que a gente chama de fato básico na escola? Os fatos básicos é o que a gente chama de tabuada. E que andou assim por algum tempo a ideia de que não se ensinava mais tabuada, né? Que a criança precisava aprender mais tabuada. É uma coisa assim distorcida, é uma concepção distorcida. Na verdade, o menino precisa da tabuada porque conhecer os fatos básicos vai ajudá-lo a quê? A fazer os algoritmos com mais o quê? Com mais agilidade. Ele precisa conhecer os fatos básicos. Só que ele não decora esses fatos básicos, ele reconhece. Ele compreende. À medida que ele vai compreendendo o que é a adição, o que é a subtração, o que é a multiplicação e divisão, ele consegue ir reconhecendo esses fatos básicos de uma outra forma. Ele vai compreendendo que quando ele tem 2, vamos ver aqui, isso desde pequenininho, desde a pré-escola, né? 2 mais 2 mais 2, é como se ele tivesse o quê? 3 vezes um grupo de 2. Então, ele pode representar isso de 2 maneiras. E ele vai fazer. Tem horas, quando ele ainda está muito preso à adição, ele vai fazer 2 mais 2 mais 2. E tem outras horas em que ele vai fazer, depois, quando ele for percebendo que, se ele tem 2 e 2 e 2, ele tem 3 vezes 2, ele vai dizer 3 vezes 2. Certo? Ou então, 2 vezes o 3. Né? Então, assim, ele vai aos poucos se apropriando, mas sempre com o recurso de quê? Da vivência dos materiais. Da vivência de situações que o instiguem, né? Que o instiguem a manipular, que o instiguem a perceber todas essas situações, tá? Bem, então vamos continuar aqui com as nossas transparências. Eu perdi, tá aqui. Vamos ver. Aí, então, recapitulando, né? É o nosso algoritmo da adição, né? E que aparece a conta 32 mais 14 igual a 46. Aí, recapitulando, então, as ideias da adição que são a de juntar, né? O reunir e acrescentar. E a inversa dela, que é a subtração.
Outra distorção muito grave que existe na escola é de se trabalhar separadamente a adição da subtração. A criança reconhece o juntar à medida em que ela também separa, e vice-versa. As operações inversas, ou seja, a subtração e como inversa da adição, a divisão como inversa da multiplicação, elas precisam ser trabalhadas juntas, para que ela perceba uma como inversa da outra. Uma ajuda a reconhecer a outra. No que você retira, né, é a mesma coisa, é o contrário de você acrescentar. Né? Então, você tinha 3 fichas vermelhas. Né? Um coleguinha seu trouxe 2 fichas azuis, acrescentou. Agora eu tenho 5 fichas. Retirar, qual é a inversa dessa ideia, né? Eu tenho 5 fichas e meu coleguinha tirou 2 fichas azuis. Com quantas eu fiquei? Reparem que a ação inversa de acrescentar é a de retirar. Tem sentido, não tem? Tem todo sentido. E quando a gente começa a brincar com essas situações com os meninos, as operações começam a fazer um outro efeito na cabeça deles. Eles conseguem reconhecer e associar, né, essas situações na resolução de problemas. E aí o cálculo vai acontecer à medida em que eu vou propondo para eles situações mais complexas, conforme eles vão adquirindo essas habilidades. É claro que crianças pequenas, crianças que estão se apropriando dessas ideias, eles precisam trabalhar com quantidades menores. Conforme essas quantidades vão aumentando, eles vão deixando de lado os materiais, porque eles já reconheceram essas ideias e começam a trabalhar no algoritmo. E aí é que vem uma outra questão. Quando eles começam a trabalhar com os algoritmos, eles precisam, paralelamente a isso, ter o sistema de numeração muito claro na cabeça deles. Por quê? Reparem, quando eu proponho para eles uma situação desse tipo, que está aqui, onde vem aquela história do pedir emprestado e que a gente nunca devolve, né? A gente vive pedindo emprestado e nunca devolve. Como eu tive uma criança que me disse uma vez, puxa, eu não quero emprestar porque depois ninguém vai me devolver, não é? Então, é isso mesmo, eles têm toda a razão, né? A gente vive pedindo emprestado e depois não vai devolver. Então, por exemplo, quando eles precisam fazer situações desse tipo, 17 mais 25, é nesse momento que o algoritmo passa a fazer sentido na vida da criança. O algoritmo vai ajudá-lo a realizar essa operação. Já imaginou botar 17 fichinhas mais 25 fichinhas? Reparem que os materiais começam a não fazer sentido mais para a criança. Ela já está começando a abstrair do material e começar a trabalhar mais dentro do algoritmo, porque agora o algoritmo tem sentido para ela, né? Muito bem, e aí o sistema de numeração aqui tem que estar compreendido. Ele tem que compreender que o 17 é um grupo de 10, vamos colocar aqui na mesa? O 17 é um grupo de 10, e o material dourado vai ajudar para isso, né? E mais 7 cubinhos, né? E mais 7 soltinhos. Esse é o 17. Tá aqui, ó. Esse é o 17. Ao 17, eu vou juntar o quê? 25, ó. 20, 2 grupos de 10 e 5 soltinhos. Tá bem? Então, o que a criança vai perceber? Quando ela tem esses soltinhos todos aqui, que na verdade são quantos soltinhos? 12. Né? Aqui tem 12 soltinhos. O que ela vai perceber quando o sistema de numeração está claro para ela? Que ela não pode ter 12 soltinhos aqui. Que ela não pode, vamos para cá, ter 12 soltinhos aqui. Ela vai ter que reagrupar essa quantidade. Então, esses 12 soltinhos, ela troca por quê? Ela troca por quê? Por um grupo de 10 e sobram quantos soltinhos? 2. Então, o que aconteceu aí, na verdade, né? Isso é o bendito, né, do vai 1, que a criança nunca entende para onde vai e nem quem vai, né? Na verdade, o que vai aí? Não vai nada. Na verdade, ela reagrupou essa quantidade
E essa quantidade, que eram 12 unidades, 12 soltinhos, foram reagrupados, e ela compreende isso, né, que o sistema de numeração de base 10, ele agrupa de 10 em 10. Então, 12 soltinhos são 2 soltinhos e o quê? E um grupo de 10. Na verdade, aqui tem 10 e aqui tem 20. Então, quando ela tem clareza do sistema de numeração, certo? Ela reconhece isso com muito mais propriedade. Então, a história do vai um passa a fazer sentido para ela. Na verdade, não vai um coisíssima nenhuma. Vão 10, não é isso? Não vai um, não. Vão 10 unidades ou uma dezena. Mas ninguém diz vai uma dezena, né? Todo mundo vai um e é um e pronto, né? Muito bem, então agora ela tem uma dezena, mais outra dezena, mais 2 dezenas. São 4 dezenas. Vamos botar aqui. Certo? Então reparem, rapidamente aí discutindo, que se a criança não tem muita clareza do sistema de numeração, ela não vai ter autonomia para fazer conta. É muito comum quando a gente faz formação continuada, os professores dizerem que as crianças não conseguem fazer divisão. Claro, elas não fazem a divisão porque elas não sabem o sistema de numeração. Porque elas não têm clareza do que acontece com o número, né? E quando você propõe, ou quando a criança faz uma conta assim, por exemplo, ela escreve 17 desta forma, lembram que a aula passada terminou dessa maneira? Colocando lá um número como a criança escrevia, 227, escreve 227, 227. É comum a criança escrever um número como ela fala, né, de uma forma aditiva. Só que o nosso sistema é multiplicativo, né? Aqui eu tenho um grupo de 10 mais 7, aqui eu tenho 2 grupos de 10 mais 5. Isso não é uma coisa simples para a criança, né? Ela precisa de muitas experiências de agrupar e desagrupar, compreender com bastante clareza o sistema de numeração, para então ela se apropriar dos algoritmos, né? E isso é uma coisa que vai acontecendo paralela. Muito bem, então, 17, 10 mais 7, né? E 25 é o 20 mais 5. Você fazer uma conta assim com a criança, muitos professores vão ficar de cabelo em pé, né? Como pode fazer isso? Mas reparem como tem mais sentido e não há problema nenhum em fazermos isso com os meninos. Então, aqui eu tenho 12 mais 30. Reparem que quando eu disponho o algoritmo dessa forma para ela, o trabalho com o sistema de numeração faz todo sentido, né? Eu tenho 12 soltinhos, eu reagrupo, né? Passo a ter 4 grupos de 10 e 2 soltinhos. Bom, essa discussão toda foi para a gente conseguir compreender basicamente que os algoritmos, eles estão aí e eles precisam ser explorados pela criança à medida em que ela vai compreendendo o sistema de numeração. O algoritmo é para ajudá-la a fazer a conta e não para fazer fato básico, né? Não adianta botar a criança pequena para fazer algoritmo solto, sem sentido nenhum. Ela tem que compreender primeiro as operações. Então vamos dar uma caminhada aqui para recapitular. E aí, então, a adição com as ideias, né, que nós já falamos, das fichas vermelhas, que nós já trabalhamos, já fizemos aí na mesa, né, mostramos as situações, a ideia de retirar, de comparar, que nós também já falamos, e a gente pode dizer que as ações das operações precisam ser exploradas utilizando materiais concretos. Isso é fundamental. Isso começa lá nos pequenininhos, certo? E vai se prolongando. E a criança vai abandonando o material à medida em que ela vai compreendendo e vai incorporando o significado dessas situações, dessas operações. Ela mesma vai abandonando o material. Às vezes ela retoma, porque ela se sente insegura, não está conseguindo fazer. Mas assim, esses materiais têm que estar sempre disponíveis para eles nas aulas, né? É muito interessante ver, ou melhor, não tem como não acontecer aulas de matemática onde você vê crianças manipulando e registrando. É muito assim, desalentador você ver crianças de 6 aninhos, quando elas estão no auge, né, da descoberta de todas essas situações, sentadas fazendo simplesmente contas em papel, né? Elas não estão ganhando muita coisa com isso, ou quase nada, porque elas precisam estar se apropriando de todas essas situações, que vão dar para elas a competência para as coisas que vêm depois, né, para as situações que vêm depois. Então vamos ver.
Vamos ver para as ideias da multiplicação. Multiplicação também tem ideias? Tem, claro que sim. Tem as ideias de quê? Que ideia é essa aqui? Vamos ler o problema. Vovó arrumou os biscoitos na assadeira em 4 fileiras de 3 biscoitos cada uma. Quantos biscoitos vovó colocou na assadeira? Olha só, as crianças costumam fazer esse tipo de problema quando elas começam a lidar com a multiplicação. Nem sempre elas vão, claro que elas não vão direto para a multiplicação, elas vão fazer usando o que elas já sabem. E o que elas já sabem? Juntar. Então, se eu tenho 4 mais 4 mais 4, sem problema, elas fazem por adição. Mas por quê? Porque a multiplicação tem a ideia de soma de parcelas iguais. É uma das ideias da multiplicação e a criança resolve. Mais adiante ela vai percebendo que ela pode substituir aquela soma de parcelas iguais por uma multiplicação. E isso não é de imediato. E aí eu trago para vocês uma situação que surgiu no fórum, muito interessante de hoje. Eu estava lendo os fóruns antes de vir para cá, estava respondendo, né? Estava interagindo lá com vocês. E a Camila, uma colega de vocês, trouxe uma situação que ocorreu com a filha dela. E ela estava comentando a aula passada e a web aula 2, que ela já havia lido. E ela diz assim, professora, a minha filha, ela não consegue diferenciar 3 vezes 2 igual a 6 de 3 mais 2 igual a 5. Reparem, por que ela não diferencia isso? Eu já respondi a ela, quem for da turma dela vai ver lá a resposta. Mas vamos socializar com todos vocês. Porque foi muito interessante, são essas questões que enriquecem a nossa discussão no fórum, né? É importante levar essas questões para o fórum. Então, por que essa menina não consegue diferenciar 3 vezes 2 de 3 mais 2? Reparem que as quantidades são as mesmas, não são? E ela não entende porque aqui é 6 e porque aqui é 5. Na verdade, e é uma criança pequena dela, eu não me lembro a idade, ela comentou, mas eu não me lembro. Então, ela diz o seguinte, o que acontece aqui? O que ela não compreende? O que essa criança não consegue compreender? Ela não consegue compreender, na verdade, desta maneira. Mas se você colocar para ela 3, aqui, o 2 uma vez, o 2 outra vez e o 2 outra vez. Né? E se você colocar para ela o 3, ao 3 você junta o 2. Se você trabalha com ela essas duas situações, esqueça os símbolos. Trabalhe com ela que você tem o 2 uma vez, o 2 outra vez e 2 barrinhas novamente. E que você tem 3 barrinhas e junta mais 2 barrinhas. Certo? Se você trabalha essas situações com vários outros materiais, ela vai compreendendo o que é ter uma mesma quantidade várias vezes e o que é ter uma quantidade diferente da outra e você juntar. Né? Aqui também é uma adição. É o 2 mais o 2 mais o 2. Só que foi apresentado para ela direto com a multiplicação. Então é claro que ela não reconhece. Porque talvez, não posso afirmar, mas talvez essa criança não teve essas experiências para conseguir fazer esse reconhecimento. Né? E reparem que para uma criança pequena, esse símbolo e um elefante e um gato aqui dão o mesmo. Né? Porque isso não tem significado para ela. Ela precisa construir significado. E ela constrói significado à medida que ela vai desenvolvendo, vai explorando as situações. E aí depois ela vai associando. Então, e essa representação é bem depois dessas experiências. Tá certo? Bem, então continuando, porque já me disseram que o tempo está curtinho. Então vamos ver. A multiplicação também tem outra ideia. Que ideia é essa? A ideia de que vamos ler. Uma menina tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode vestir-se combinando saias e blusas? Eu não quis dar um nome sem a gente primeiro brincar um pouquinho com isso. Então, olha só. Aqui. Ela tem uma saia dessa cor e tem uma blusa dessa cor. Ela tem uma saia desta cor e uma blusa desta cor. Uma saia desta cor e uma blusa desta cor. Agora uma saia amarela com uma blusa azul. Uma saia amarelinha com uma blusa verde. E agora uma saia amarelinha também com uma blusa vermelha. Quais são as diferentes possibilidades dessa criança, né, dessa menina se vestir? As diferentes possibilidades quais são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né?
O que tem por trás aí dessa ideia? É o raciocínio combinatório, as várias formas de você combinar essas situações, que se traduz em quê? Se traduz numa multiplicação, né? 2 vezes 3. Mas 2 vezes 3, né? Também pode ser o quê? O 3 aqui e o 3 aqui 2 vezes. Reparem que a operação, digamos, o cálculo é o mesmo, né? 2 vezes 3 aqui e 2 vezes 3 lá. Só que a situação é totalmente diferente. Num problema, ali muda totalmente o contexto. Ali é uma situação de raciocínio combinatório. Aqui é uma situação de quê? De soma de parcelas iguais. São 2 ideias totalmente diferentes. E aí vem novamente o que eu disse para vocês, da necessidade da gente explorar essas ideias das operações para a criança conseguir compreender o significado delas. Tá? Bom, continuando então, vem a divisão. A divisão, ela nos diz o seguinte. Vamos ver esse probleminha. Na sala de aula, na sala de Gustavo, há 24 alunos e querem formar 4 grupos iguais de crianças. Quantas crianças haverá em cada grupo? Repare, o que nós sabemos aqui? Quantas crianças, tá? E quantos grupos de crianças? O que precisa saber? Quantas crianças tem em cada grupo. E a operação que eu faço é 24 dividido por 4, ou seja, o número de crianças dividido pelo número de grupos. Agora reparem a situação seguinte. Ó, na sala de Gustavo tem 24 alunos. Eles vão formar grupos iguais de 6 crianças para estudarem melhor. Quantos grupos serão formados na sala? O que eu sei agora? Eu sei o quê? A quantidade de crianças e quantas crianças tem em cada grupo. O que eu quero saber agora? Quantos grupos de crianças? É uma outra ideia da divisão. Totalmente diferente da primeira. E reparem que mudou o dividendo, né? Mudou o divisor e o resultado também muda, certo? Então, continuando aqui, não, viu, a gente vai pular. Os algoritmos e as operações, então, para que a gente possa ensinar o algoritmo à criança, ela necessita entender principalmente os fatos básicos e o sistema de numeração. Ou seja, para que a criança tenha competência, né, para as operações, ela precisa ter muita clareza dos fatos básicos, ou seja, da tabuada, né, e do sistema de numeração, e reconhecer as ideias das operações para poder resolver os problemas. Muito bem. Então, para que servem os algoritmos? Nós já dissemos, né, para dar mais velocidade aos cálculos, né, e por aí vai. E eles devem ser apresentados às crianças, ou seja, a continha armada deve ser apresentada para as crianças quando elas já dominam com segurança o conceito da operação e o sistema de numeração, os fatos básicos. E onde entra a resolução de problemas para a gente encerrar? A resolução de problemas entra, né? Voltando aqui, ela entra como um contexto, essas operações que a gente já mostrou para vocês, né? Elas entram como um contexto, porque para a gente aprender matemática, como é que as crianças aprendem a adição, as operações? Resolvendo problemas, né? Então, a gente não aprende matemática para resolver problemas. A gente resolve problemas para aprender matemática. A ideia é justamente o contrário. São as situações de problema que nós criamos em sala de aula que dão competência à criança para ela se apropriar dos conceitos matemáticos. Então, assim, a base, né, o contexto das nossas aulas tem que ter como base a resolução de problemas. E essa ideia, nós vamos retomar a resolução de problemas nas nossas aulas mais adiante, vai ter uma aula somente falando de resolução de problemas, mas assim, que fique muito claro que as operações se aprendem a partir da resolução de problemas. E que os algoritmos, né, as continhas, para que a criança se aproprie delas, precisa de quê? Conhecer muito bem o sistema de numeração, conhecer os fatos básicos. Senão ela não consegue fazer os cálculos, não consegue fazer as continhas. Tá bem? Eu vou mandar para vocês um resumo desse material, vai estar disponível lá na biblioteca, não se preocupem, e levem todas as questões e perguntas para os fóruns. Enriqueçam os fóruns com muitas perguntas, como fez a colega de vocês, Carla, e tragam as dúvidas das aulas e tudo mais. E esse material fica disponível para vocês, tá bem?